Então, muito bom dia. Estamos aqui mais um sábado reunidos para ler o livro Desvendando o Crescimento. E hoje é o último capítulo desse livro que nós finalizamos hoje. O capítulo é sobre educação e autoeducação. Aqueles que não assistiram essa leitura podem assistir no YouTube da Eleb, que vai ficar gravado, vai estar disponível. Todos os outros estão disponíveis no YouTube para quem quiser ler ou ouvir a gravação. Então, muito bem, eu vou fazer um verso, a Julieta vai ler esse último capítulo para a gente. Ao crescer, eu me torno vulnerável como uma planta jovem que precisa lutar contra vento, chuva, calor e geada. Assim, preciso aprender a me impor, na certeza interna de que tudo o que é vivo se transforma. Eu sou vulnerável por admitir que já não sei algo como antigamente. Eu também percebo que a vida me fará vulnerável se eu permanecer aberto a encontros e não me fechar em mim mesmo. Vão me ferir, até aqueles a quem amo e que me amam. Não existe crescimento sem decepções. Eu vou decepcionar outros, porque não correspondo à sua imagem, e eu próprio me decepcionarei, porque os caminhos dos outros me são estranhos. Curitiba. Muito bem, Julieta. Márcia, você pode pôr no grupo esse verso? Coloco, claro. É maravilhoso, né? Muito bem. Posso começar? Pode começar, Julieta. Sobre educação e autoeducação. De tudo o que foi dito até agora sobre educação, conclui-se que exigências particularmente elevadas são feitas à pedagogia. Além do domínio da matéria de ensino, pressupõe-se a existência de certas aptidões artísticas. A isso deve acrescer-se um conceito fortemente ético e idealista da própria profissão. Uma autêntica renovação do sistema de ensino, que não seja apenas uma modificação metodológica exterior, será um processo de crescimento a exigir muito tempo. Porém, é perfeitamente possível que em determinada escola se forme uma comunidade de professores capazes de ministrar o ensino de acordo com a orientação aqui indicada, baseados numa formação especial e em qualidades pessoais. Os professores terão de reunir as experiências práticas necessárias a uma mais ampla esfera de atuação dessa arte educativa. Sua particularidade pode ser, inicialmente, caracterizada pela compreensão prática das seguintes perguntas. Primeiro, o que eu devo transmitir como matéria de ensino a uma criança de determinada idade e em determinada fase de desenvolvimento? Segundo, como devo ministrar esse ensino para que suas forças anímicas, pensar, sentir e querer moral, sejam desenvolvidas? Como já existe certo número de escolas em que há várias dezenas de anos se trabalha e se colhem experiências, de acordo com esses princípios, temos um ponto de partida para ampliar o trabalho. Porém, toda renovação seria sem valor caso se considerasse terminada a educação no momento em que o jovem ingressa no mundo. Assim, como se discernem fases determinadas no desenvolvimento da criança, também é possível discerni-las na vida inteira. O jovem ingressa nela aos 20 anos de idade, usando as forças que desenvolveu até esse momento. Seu pensar adquiriu certo conteúdo e seu sentir uma estrutura definida, manifestando-se ambos em seu comportamento nas áreas social e religiosa. Sua vontade é portadora de ideias em que se descobre uma substância de maior ou menor moralidade.
O jovem adulto entra na vida com o desejo de assumi-la. Ele pretende conhecer tudo que a vida possa lhe oferecer. Depois do período anterior, entre a puberdade e a maturidade, durante o qual ele veio a conhecer o mundo sob a orientação de pessoas mais velhas, ele quer vivenciar tudo pessoalmente. Esse é o período em que se quer conhecer mesmo as coisas mais confusas e tenebrosas, por experiência e com responsabilidade próprias. É quando se colhem experiências em todas as áreas, enfrentando sem reservas tudo que se oferecer. Esse período impetuoso do acúmulo de experiências é substituído, ao redor dos 30 anos, por uma fase evolutiva em que o indivíduo anseia por distanciar-se da experiência direta, ordenando-a e confrontando-se com ela por uma apreciação mais intelectual. A época da impetuosidade se acalma e a tempestade arrefece. Pela primeira vez, surge a possibilidade de um equilíbrio que toda a vida ainda é fortemente impregnado por considerações racionais. Os anos entre os 30 e os 35 anos costumam ser os mais equilibrados e tranquilos interiormente. Depois dos 35, e principalmente ao redor dos 40, uma nova intranquilidade começa a surgir na alma. Sua origem é a seguinte pergunta, consciente ou inconsciente. Depois dos 20 anos, eu conheci o mundo, lançando-me nele. Depois dos 30, consolidei e ordenei minhas experiências. E agora? O que eu vou fazer com a minha experiência de vida? Essa pergunta, que permeia o inconsciente, qual uma angústia, dirige-se essencialmente à vida volitiva. O que eu vou fazer com a experiência adquirida? Viverei interiormente apenas do patrimônio acumulado até agora? Seria possível? Seria possível. Ou será que tenho neste mundo uma tarefa a qual deveria aplicar a experiência de minha vida para que frutifique? O indivíduo sente claramente que essa experiência não pode ser aproveitada sob forma de teorias bem concebidas. Teorias inteligentes existem muitas no mundo. Porém, o mundo requer a experiência que perpassou um ser humano, com a qual ele lutou, pela qual ele sofreu, até ela nascer com dores. Essa crise de parto dolorido é a crise dos anos posteriores aos 40. A vida começa aos 40. Em certo sentido, após os 40, a vida passa a ser realidade de fato. Antes dessa idade, a pessoa ainda podia fazer um trabalho preparatório, embora depois dos 28 anos se tratasse de um preparo num cargo de responsabilidade onde todo erro traz consequências inelutáveis. Porém, na presente altura, algo novo, totalmente diverso é exigido. O que é isso? Como e de onde virá? Muitas vezes, a crise dos 40 anos se manifesta por um aspecto negativo. Procura-se a novidade como algo exterior. As mulheres vão ao salão de beleza e querem parecer-se com as suas filhas mais velhas. Os homens, de repente, vestem-se de modo esportivo. Muitos casamentos entram em crise. Laços antigos são desfeitos e novos laços se estabelecem. Em geral, essas complicações são trágicas, pois não levam a uma renovação interior autêntica. Esta só pode realizar-se por uma nova afirmação do eu, da personalidade espiritual. Na fase posterior aos 40, um novo humanismo só pode nascer do mundo do espírito. Na fase posterior aos 40 anos, um novo humanismo só pode nascer do mundo do espírito. É somente aí que o homem chega ao seu verdadeiro destino, ser cidadão de dois mundos, um terreno e outro espiritual, tornando-se mediador entre eles. Então, a experiência se torna sabedoria de vida. Aos tempos do parto espiritual, seguem-se outros, mais tranquilos, em que o eu tem oportunidade de crescer
e amadurecer no mundo afim com ele próprio. Esse processo só chega ao final aos 60 anos. Aí, o cidadão se aposenta. Sua tarefa social imediata acabou. Os anos que o destino ainda lhe presenteia constituem uma oportunidade para desenvolver sua vida mais interior. Para a comunidade, isso pode significar que os mais maduros frutos são presenteados à cultura. 3 períodos caracterizam a juventude. 3 grandes períodos caracterizam a vida como um todo. A juventude, depois uma época de desabrochamento e, finalmente, uma fase de amadurecimento espiritual. Querendo-se esquematizar isso, cada período tem a duração de aproximadamente 20 a 21 anos. Quando o indivíduo atinge a maturidade, ao redor dos 21 anos, está terminando o período da educação. Os mestres da juventude são substituídos por outros. De um lado a vida, de outro o eu. É na interação entre a vida e o eu que ocorre a autoeducação do adulto. No início, é a vida que prevalece, mais tarde é o eu. Goethe tinha em mente esse fluxo contínuo de um crescimento espiritual ao dizer que quem sempre se esforça almejando. Essa ânsia, sem interrupção, abarca também o segredo da arte de educar. Nunca é absolutamente ruim alguém cometer certos erros. Porém, é realmente muito ruim se depois de anos continua a cometê-los. Nossa sociedade... Posso continuar? Sim, Está muito rápido? pode continuar. Tá. Vai até o No- final. Nossa sociedade bitolada tem muito medo de erros, procurando defender-se contra eles de todas as maneiras possíveis, mediante manuais e exames. Esquece, porém, que nessa atitude só faz acentuar certos erros, para não cometer outros. Mas ninguém ficará convencido de que a última sabedoria em matéria pedagógica possa ser encontrada. O caminho terá de ser encontrado entre 2 extremos: o enrijecimento em formas antigas e a experimentação desenfreada. A única garantia para uma pedagogia responsável está na consciência responsável do pedagogo e em sua ânsia de sempre aprender da vida e sempre fazer um exame crítico de seus atos nas profundezas de sua consciência moral. Um pedagogo não educa a si próprio, tampouco será capaz de educar crianças. Ele poderá perfeitamente ser substituído por um aparelho de reprodução sonora ou visual. Na notinha, no original, o autor diz, substituído por um toca-discos ou filme. Mídias com conteúdo pedagógico adotada nos anos 1970 e 80 e gradativamente substituídas ao longo das últimas décadas por fitas de som e vídeo, CDs, jogos eletrônicos educativos, DVDs e aulas pela TV e pela internet. A tudo isso se acrescentam hoje as mídias para vídeos de realidade virtual e de realidade aumentada dirigidas à educação. A tendência a realmente colocar esses últimos no lugar de um ser humano em luta com a pedagogia decorre da falta de confiança no indivíduo que se esforça e anseia. Não obstante, a aula, mesmo imperfeita de um pedagogo esforçado, tem para a criança um valor infinitamente superior àquela técnica perfeita de uma mídia qualquer. Apesar de suas falhas, um indivíduo que procura progredir, movido por profundos ideais morais,
é um exemplo luminoso para o desenvolvimento moral da juventude. E ela o admirará por sentir afinidade com ele em seu próprio crescimento interior. Será preciso assumir certos riscos para prosseguir. Na escola primária, eu tive um professor cujo lema era o seguinte: se vocês não quiserem assumir um risco, terão de ficar sentados em sua cadeira. Mas então, lhes acontecerá de um pé de cadeira se quebrar e vocês acabarão quebrando o pescoço. Assumir prudentemente um risco no campo pedagógico significa deixar os alunos livres quando se pode contar com uma confiança humana na capacidade e nos anseios mais honestos de uma comunidade de educadores. A escolha dos pedagogos já deve ser feita durante sua formação. Só deveriam ser contratados para trabalhar em escolas os que se entusiasmam pela profissão, possuindo capacidade para um desenvolvimento artístico, o qual é diferente de dom artístico, e a vontade de progredir como seres humanos. A todos os que não satisfazem essas exigências, se indicará, durante o aprendizado, outros caminhos, o que não significa recusá-los. Todo estudo deverá ser profundamente modificado, transformando-se numa orientação amistosa, onde se procure, junto com os jovens pretendentes, colocar cada qual no lugar certo. Nesse caso, é previsível poder-se encaminhar para outras profissões os que se revelam pouco aptos para a pedagogia. Paralelamente, cumpre atrair de outras instituições de formação profissional os que possuem qualidades pedagógicas. Em última análise, é a própria ânsia de autoeducação, nascida da consciência de responsabilidade, que decidirá se alguém continua sendo um bom educador. Muitos começam bem e acabam no desleixo e na rotina. O maior problema da pedagogia é a luta contra o comodismo persistente. Essa luta precisa partir dos diretores e responsáveis pelas escolas de ensino médio, com o apoio dos inspetores de ensino. E, com isso, assumir toda a responsabilidade. Não pode ser tarefa dos governos ou de um ministério tirar a responsabilidade dos ombros dos professores, pois quando não há responsabilidade, o desleixo vem seguramente a reinar. Os pedagogos modelam o futuro imediato. Por isso, é necessário que os melhores elementos de uma nação sejam chamados para essa tarefa. Eles são portadores de um encargo de confiança, devendo ser, nesse sentido, sustentados também materialmente pelo povo, e então poderão realizar sua tarefa tão plena de significado. Obrigada, Julieta, pela leitura. E aí, o que ficou dessa leitura para vocês? Que maravilha se o professor pudesse ser visto assim, né? É, ele traz o professor ser visto de um lado, de outro ele traz uma responsabilidade desse professor para consigo mesmo e com o grupo, né, com os alunos. Porque ele fala da autoeducação também, né, do professor e da responsabilidade dele é, em relação a isso, né? Essa luta, como ele diz, do comodismo persistente. Então, isso é uma responsabilidade individual. Tem a responsabilidade que é da sociedade, do governo, de outro âmbito,
que ele chama aqui se houvesse essa valorização, né? Então, mas do outro, como é que o professor faz o seu próprio processo de autoeducação? Chamada aí que ele dá também, né? Algum É, o comentário? que me chama a atenção é o entusiasmo, né? Eu acho que quem tem o entusiasmo consegue manter, né? Mas essa falta de entusiasmo que a gente vê, isso leva a toda a degradação, né, do ensino, eu acho. Mas, Isso que você fala, Julieta, é interessante, porque depois da instituição dessa educação continuada, os professores, nem todos, né, mas um bom número, perdeu o interesse, porque tanto faz o que ele vai trazer, se as crianças vão demonstrar interesse, o estímulo que eles possam dar, porque os alunos vão passando de ano. Então, eles não têm nenhum interesse, ou pouco interesse nisso. Outro dia eu estava lendo alguma coisa aqui em São Paulo, que a menina tem 11 anos e a mãe prometeu um celular quando ela aprendesse a ler e escrever. E ela falou que ela ainda não sabe ler e escrever, embora tenha 11 anos e já esteja, eu nem sei mais, quarta, quinta série, quinto ano, alguma coisa assim. E aí, na entrevista, perguntaram para ela como ela fazia. Ela falou: eu só faço cópia. Mas ela não sabe o que ela está copiando. Uau! Então, é bastante sério isso que ele traz aqui, né? E é bem interessante também quando ele fala da substituição do professor, que a gente viu, né, que na Suécia eles fizeram toda essa substituição do material de papel pela tecnologia e agora, depois de acho que quase 10 anos, um pouco mais, eles entenderam que isso não funciona, que eles estão com uma geração aí perdida, né? Então, a partir de 2025, tudo retoma para o papel, e aí é importante, né, o professor, isso que a Márcia trouxe, né, lembrou que ele frisa bem, da responsabilidade do professor, né, também. Legal, Cris. Excelentes considerações mesmo aí. Nina, Então, a nossa sociedade não tem uma atenção para o professor como deveria ter, inclusive em remuneração. Eu participei de um projeto sobre excelência em educação para montar uma metodologia da FINEP de como, a- em que tipo de projeto a FINEP deveria financiar. E o que eu vi, porque assim, nas várias entrevistas que eu fiz, todo mundo falava em capacitação. E um dos professores da USP, o Paulo Machado, ele disse que não falta capacitação, não falta gente com entusiasmo pelo ensino. Mas com esse salário, as pessoas que têm essa vocação para ser professor, vai trabalhar em outras áreas. Vai trabalhar em banco, vai trabalhar em outras áreas, porque a nossa sociedade não valoriza, né? Então, o professor, para receber um salário razoável, tem que se esforçar tanto, trabalhar tantas horas, que fica esgotado, né? Vai preparar a aula, corrigir prova no final de semana, né? Então, essa nossa sociedade tem que olhar para essa questão com carinho, porque é por aí que a gente constrói uma cultura, né? sim, com certeza. E a gente vê muitos adoecimentos, né? A gente abriu o grupo falando sobre doença mental, né? Com o livro um Sim. pouco do que a
a Cris estava, a gente estava conversando antes, então e a Maria Emília trouxe uma fala bem interessante, que a doença mental não tem ferida e não tem alguma coisa, Maria Emília. Achei a frase Eu quis interessante. dizer assim, pressão alta, essas coisas que podem ser medidas, Não sabe? tem ferida nem pressão alta, né? Então, algo que a gente consiga Nem medida, enxergar. talvez seja nem medida. Bom dia. Bom dia, Lourdes. Bom dia. Bom dia. Então, e aí, se a gente olhar em todas as áreas, mas a gente está falando especificamente aqui da educação, né? Então, eu tenho muitos professores, né? Assim, eu atendo professores que estão afastados do trabalho por questões de depressão e já estão aqui há quase que um ano, né? E na possibilidade de voltar a trabalhar com tal diretora, com tal isso, ou na escola tal, elas voltam a ter os sintomas, porque ao redor delas não houve uma mudança, e ela tá assim para fazer o seu próprio processo, né? É, é isso mesmo, doença mental não tem ferida nem medida, a Lourdes trouxe, né? E é invisível, né? Acaba ficando invisível. Então, qual é o trabalho? Aí, novamente, o reflexo de uma sociedade adoecida, né, em todas as áreas, e um reflexo de onde é que eu faço o meu próprio processo de autoeducação, como é a chamada que ele faz aqui. Ele fala do desenvolvimento da criança, mas ele diz, olha, esse desenvolvimento continua nas outras fases do adulto, né? Ele cita aqui nos três grandes períodos de 21 anos, né? Então, os chineses têm essa frase, né? Nós levamos 21 anos para aprender, 20 anos para aprender, 20 anos para lutar, 20 anos para nos tornar sábios, 60 anos, né? Que é onde ele traz aqui. Então, é bem interessante isso de poder olhar das fases da juventude, 21 a 28 anos, onde eu vou para essa experimentação no mundo. É como se eu quisesse beber o mundo todo de uma vez. Então, eu quero experimentar a vida, conhecer a vida, viver a vida, tudo com muita intensidade, nessa ânsia, né, de conhecer. Depois dos 28 até os 35 anos, tem essa noção da responsabilidade, fica mais presente. E agora eu preciso organizar a vida, organizar o meu mundo, equilibrar todas essas vivências a nível do sentimento, mas também a nível do intelecto. E aí ele fala aqui que é uma fase mais calma entre os 30 e 35 anos. Nem sempre é assim, né? Porque a gente tem o período entre 30 e 33 anos ali, em que a vida dá uma chacoalhada, né? E que ela diz assim: olha, dá uma olhada, porque alguma coisa precisa finalizar aqui nessa vida. O que na tua vida precisa finalizar e precisa morrer? Então, esse período não é tão como ele traz aqui, então é um período muito marcante, em que eu vou para um lugar mais profundo dentro de mim, para que daí eu possa fazer esse processo que ele traz aqui, que é essa continuação, para olhar para frente. Né? E aí, a partir dos 40 eu poder olhar e dizer assim, o que que eu vou fazer daqui para frente? E aí ele fala do perigo dos 40 anos, dessa fase dos 40. A vida começa aos 40. O que que começa de fato aos 40? É a vida que eu quero levar voltada para fora,
ainda para o externo, então eu vou me ligar, como ele disse, às mulheres, aos salões de beleza, às cirurgias plásticas, e aí, novamente, a Emília trouxe o Botox, né, que é feito preventivamente hoje a partir dos 25 anos. Olha. Então, como está antecipando, porque antes a gente falava, olha, a partir dos 35 começa o processo de envelhecimento, você está trazendo agora uma outra informação. E aí, se eu continuo ainda ligada nesse processo do externo, eu não faço esse processo de autoeducação. Eu vou querendo modificar o meu externo, vou fazendo plásticas, as mulheres, os homens, o número de cirurgias plásticas do masculino tem crescido muito. E o índice de separações aqui é muito grande, porque se eu tive uma vida conjugal muito cedo, eu não vivi essa juventude de experimentar, de conquistar, de viver. Então, agora, a partir dos 40, é como se fosse uma segunda juventude, onde eu olho para trás. E eu olho e falo, nossa, eu não aproveitei aquilo que eu queria aproveitar. E aí eu quero aproveitar hoje. Então, ele cita: as mulheres querem parecer com as filhas mais velhas, elas se vestem como jovens, vão para baladas de jovens, querem beber todas. A quantidade de mulheres alcoólatras e embriagadas dos fins de semana é muito grande. Então, eu quero beber todas. É essa ânsia de viver uma juventude que não volta mais. Uhum. E os homens nessa, eu quero aventura, eu quero esportes ou outras atividades, ou eu me separo e eu caso com uma pessoa bem mais jovem, porque quem sabe eu ganho essa juventude aí, né, dessa jovem. Mas a vida vai exigindo, e aí as crises são, na verdade, uma bênção, porque ela vai dizendo: olha, volta para você na crise. É o chamado da vida, volta para você. Então, você é obrigada a se olhar nessa crise, e aí vem os próximos anos em que eu vou me interiorizando cada vez mais, né? Até chegar aos 60, ele fala 60, a gente vai falar aos 63, em que finaliza esse processo, digamos, biográfico, não a morte, mas agora eu posso olhar para a vida com muito mais liberdade de ser quem eu sou, daí para frente. Uhum. Então, é um pouco esse o caminho, e ele fala aqui, achei bem interessante: o caminho terá de ser encontrado entre dois extremos, entre o enrijecimento em formas antigas e essa experimentação desenfreada, entre viver a vida e o eu. Olha, o desenvolver o eu, porque o eu vai chamando para a responsabilidade da vida cada vez mais, né? Tem duas mãozinhas, a Nina e a Marta. Diga, Nina. Posso falar? Foi muito bom você falar que a crise é uma bênção, né? É uma bênção quando as pessoas permitem que essa pessoa chegue na crise para chegar na liberdade, né? Eu ia falar sobre a liberdade quando eu levantei a mão, porque essa liberdade na educação e no pensar a gente não tem, né? Não tem essa disposição. O professor vai dar uma aula, ele é obrigado a seguir o que o diretor quer, né? Não o que a alma dele sente em relação àquele grupo que ele está trabalhando. E aí você falou assim, a crise é uma bênção, né? Porque a gente sai dessa massa e vai para a nossa individualidade. Quando a sociedade deixa, porque senão fala assim, leva para o psiquiatra, dá um medicamento forte, acaba com, a- com toda a possibilidade da pessoa se reorganizar, né? Fazer essa pausa na vida, simplesmente deixa ela dormir, deixa ela fazer pausa, deixa ela
né? Olhar para o mar e ficar olhando os passarinhos voando. Então, é, é isso que eu queria falar sobre a liberdade, né? Sim, Sobre colocar a liberdade no que o indivíduo quer aprender, no que o indivíduo quer ensinar sim. essa área. É interessante você trazer, né, que o índice de pessoas que tomam remédios hoje para dormir, para estou triste, não dou conta de estar Uhum, triste, estou assim, não dou conta. Quer dizer, assim, é importante, muitas vezes, numa crise, você ter um suporte médico, medicamentoso. É importante, sim, muitas vezes, isso, sim. mas não fazer disso é, é, quase que Uhum, uma bengala para o resto da vida, né? Porque aí eu vou andar assim o resto da vida. E se eu não tiver esse processo de olhar para mim, eu vou permanecer com os mesmos processos, né? Com o mesmo modo de uhum, olhar a vida que eu permaneci e que me trouxe para a crise. sim. E aí é importante o biográfico, porque você vai ver a história. Por que que a pessoa está muito deprimida? Por que está triste? Qual o contexto? Não falar, estou deprimida, o remédio para depressão é tal, tchau, põe a receita, volta semana que vem, né? Mas quando você vê a história, o que está te impulsionando? O ambiente onde você está, né? O médico ter essa visão do biográfico, o trabalho do aconselhamento biográfico nessa crise, eu acho fundamental. Porque aí ajuda a pessoa a entender, né? A trazer um pouco mais para a individualidade, para o contexto, né? Para o sistema em que ela está envolvida. Marta, Não, eu queria só colocar assim que o quanto que a maternidade, a paternidade pode interferir nesse fluxo normal de cada fase, né? Eu tenho dois filhos. A primeira nasceu quando eu tinha 29 e o segundo com 31. Então, quando você falou na fase dos 30 aos 33, né, o que a pessoa vai. é, Parece que tudo aquilo que você tem que viver em termos de crise daquela fase, que seria uma bênção, mas você tem que deslocar a sua atenção para aquele ser que está totalmente dependente de você, quando muito nenê ainda, né? Uhum. sim, então, o próprio fato de vir o nenê nessa fase já é biográfico, tanto para você quanto para o nenê, né? Então, tem crianças que nascem de mães com 16 anos, 17, 18 anos, um adolescente. Uma mãe com 29, 30, 31 anos já é uma mãe com a outro é diferente. Então a gente vai olhar, e cada um tem as suas crises, não importa, né? Então o que você está dizendo é eu ter as crises dessa idade e ter que dar atenção para esse ser que requer atenção, né? Mas muitas vezes o filho é o nosso mestre, né? É o E é nosso mesmo. professor, porque é através do filho que a gente quer se melhorar como pessoa. E aquilo que muitas vezes eu não consigo enxergar, o filho vem e enxerga. A criança vai e fala, mas por que que eu tenho que comer isso e sempre foi assim? Por que que não pode ser diferente? Então, a criança, ela vai colocando, e eu vou me colocando nessa fala também, porque para mim foi assim, não sei para vocês, mães, mas a criança, ela vai nos colocando na parede, em xeque, com muitas coisas, e a gente tem que rever. Então, isso constitui também a nossa tarefa de autodesenvolvimento, né? De não ficar estagnada nesse lugar.
Então, quando a gente olha esse panorama todo e o que ele traz aqui dessas fases da criança, né, todas as fases de aprendizado e de formação da identidade da criança, como é que foi, né, que ele trouxe no Pensar, Sentir e Querer, esse livro o tempo inteiro, né, e agora esse finalzinho dizendo, bom, além da criança, tem o adulto, né? Não só a educação da criança, que tem um papel do adulto aí que é importante, mas tem um papel do adulto na sua própria educação. Como faz isso? Como ele faz? Uhum. Então, é muito. Eu achei lindo esse pedaço aqui que ele coloca. Onde é que está aqui? Peraí, deixa eu achar aqui. Ah, que ele fala que aos 40 anos, né, um novo humanismo só pode nascer do mundo do espírito. É somente aí que o homem chega ao seu verdadeiro destino, ser cidadão de dois mundos, um terreno e outro espiritual, tornando-se mediador entre eles. Achei muito bonito Muito esse pedaço. lindo, muito lindo. A partir dos 40, o eu faz todo o processo dentro, a alma da consciência, entra nesse lugar e cada vez mais é esse. Se eu faço esse processo, eu me ligo e vou cada vez mais me espiritualizando, mas eu posso continuar do mesmo jeito que eu estou a vida inteira e dizer assim, eu não quero olhar para isso e eu não vou olhar para isso e eu continuo enrijecida no mesmo patamar. Ou eu também tenho uma outra possibilidade, eu me ligo no físico e eu nego o envelhecimento. E aí a gente olha as mulheres aí de 60, 50, 60 ou menos até, com aquelas caras de plástico, com aquelas bocas de, como é que é, aquelas bocas lá com bocas e caras e olhos e tudo mais, né? Então, são pessoas que não entram nessa questão do espiritual, desse desenvolvimento espiritual. São pessoas que estão conectadas e ligadas ao corpo. E não querem envelhecer, embora o não querer não vai impedir o envelhecimento. Como é que eu envelheço? Então, eu envelheço. E aí o Ronaldo tem uma palestra sobre isso. Ele fala envelhecer com senescência ou com senilidade, né? Quando eu envelheço com senescência, eu vou conectada muito às doenças, né? Então, eu lamento a vida, eu lamento o dia, eu lamento porque não tem, eu falo de doença, e doença é o tema meu, e aí a gente não quer se aproximar muitas vezes de um idoso que está assim nessa baixa. Mas, ao contrário, quando a gente tem um idoso que essa luz interna dele, de acordo com a sua história biográfica, se expandiu, a gente quer mais estar perto, porque, por mais simples que ele seja, uma palavra, uma fala, traz uma sabedoria de vida, e a gente reconhece isso, reconhece essa luz. Então, tem as polaridades aí que vai de cada um, né, nesse processo. Bom, diga, Emília, e aí a gente já vai fechando. É só, você falou de uma frase, Mar, e eu tenho uma frase do Milor Fernandes que eu nunca esqueci. Eu era muito nova quando eu ouvi e cada vez eu entendo mais. Ele falava assim: eu não tenho medo de envelhecer, eu tenho medo de envilecer. Envelhecer. Sabe? Ele queria Uhum. dizer assim, que quanto mais velho a gente fica, se a gente não ficar aberto para o mundo, a Sim, gente vai virando esse velho que você falou aí, que ninguém quer perto, exato. Muito né? bem. Obrigada pela companhia na leitura deste livro. Vocês gostaram de ler esse livro? Foi muito interessante. Muito bom. Muito E, bom. e o próximo livro, fala aí, Cris, do próximo livro. Ah,
Eu vou ler o que ele diz aqui na contracapa, tá bom? É rapidinho. É sobre o livro A Alma Humana, Carl Kennedy. É inútil tentar descrever o significado da palavra alma. Ela se refere a algo que sabemos existir em algum lugar nas profundezas de nosso ser, mesmo que esteja continuamente velada. É igualmente difícil definir consciência. A distinção entre alma e consciência, no entanto, é o primeiro passo para a compreensão do ser humano. Neste livro, Carnegie descreve, por meio de uma linguagem acessível e imaginativa, os atributos da paisagem da alma: dor, ansiedade, medo, vergonha, raiva, e diferencia 4 estágios da consciência: vigília, sonho, sono e sono profundo. Inclui ainda um capítulo sobre os sonhos, imprescindível para todos que buscam a compreensão do ser humano, seja na esfera médico-terapêutica, seja na esfera pedagógica, ou mesmo por interesse pessoal. Então, Uma uma continuação desse continuação para processo. tudo que foi refletido sobre este aqui. É, né? Obrigada. Bom dia. Bom dia. Então, Bom dia, próximo obrigada. sábado a gente inicia com esse livro. Um bom dia a todos e mais uma vez obrigada pela companhia, por estarem aí, né, conosco nessa jornada de leituras, né? Obrigada, boa semana. Boa semana. Tchau,